Subindo. Por favor, não fumar dentro do elevador. Bom, estamos subindo agora na casa da Adriana Novaes, que é uma filósofa especialista em outra filósofa, que é a Hannah Arendt, uma filósofa muito importante no século XX. Vamos ver o que ela tem para falar para a gente, qual que é o ponto de vista dela sobre essa figura tão importante, ok? Terceiro andar. O apartamento é esse, vamos ver se ela está lá, vamos bater na porta. Olá, Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Por favor. Olha lá, fotos de Nova York, olha que bacana. Frank Stella, ó, que chique. Mapas, que mais? Os impressionistas. Aqui você passou pelo quadro de referências. Qual que é o quadro de referência? Isso. Ah, o que é esse quadro de referência? Quadro de referências. De inspiração. Quem que é? É o Camille. Aqui é o Camille, né? A Rita Lee, a Isaac Dinesen, Maria Bethânia, o Ernesto Sábato. Aqui a Ella Fitzgerald. Aqui a Hannah Arendt. Okay. Vamos lá para dentro? Vamos lá. Mostra pra gente aqui o apartamento. Tem muita coisa que eu vi, muita gente faz, né? Tem muitas coisas de viagem aqui. Muitas coisas de Nova York, de Washington. Tem esse quadro que minha irmã que fez. Vamos dar um close nele. Ah, bem legal. Ele é lindo. O que mais que vocês têm aqui? Aqui está a sua biblioteca. Sim. Pelo menos parte dela. É. Ó, uma bela biblioteca. Pelo móvel de biblioteca. As Andorinhas do Porto, Portugal. Você morou lá em Portugal? Não, eu fui a um congresso. Que A já primeira ganhou. vez que eu fui, apresentei um trabalho sobre a Hannah Arendt. Ora. Resultado já da pesquisa. E Ah, aqui, que legal. aqui é a base dos livros da Arendt. Aqui tem os cartazes do seminário de leitura que eu dirijo lá na USP. E aí, enfim, Kant e... Mas aqui, principalmente Arendt. É Arendt. Aqui tem tudo dela aqui. Tem tudo dela. E quais são os seus preferidos aqui? Os meus preferidos. Bom, o meu preferido, digamos assim, é difícil falar para alguém que se dedica, né, à obra de um autor, é difícil escolher um livro, mas enfim. Eu me dediquei ao estudo da vida do espírito, né? Que é esse aqui, que é o último livro dela, que ela não conseguiu completar. Ela, enfim, ela morreu subitamente, né? Com visitas. E ela foi encontrada na casa dela, na máquina de escrever, a folha com as epígrafes da última parte desse livro, que ela não terminou, que é o Julgar. Mas mesmo assim ele foi publicado com alguns trechos de aulas que ela havia enfim, ministrado sobre, já, enfim, pensando, programando, claro, para escrever o Julgar desse livro. E qual que é o tema específico? Então, foi isso que eu estudei e acho que é uma... na verdade, as atividades da vida do espírito, o pensar, o querer e o julgar, sempre estiveram de algum modo no horizonte dela. Essa é a sua tese, né? Essa é a minha tese. De algum modo estiveram no horizonte dela, né? Porque ela se dedicou primeiro ao estudo do totalitarismo, do fenômeno do totalitarismo, como um fenômeno político novo. Né? Tá aqui. A edição, tudo marcadinho. A edição de bolsa. Mas... Foi o livro que deu projeção, né? Sim, porque ela chegou em Nova York em 1941, e aí ela trabalhou em editoras, enfim, também entidades judaicas, e aí ela se dedica a entender esse fenômeno novo, né, do qual ela foi vítima também, enfim. Ela foram 18 anos de vida apátrida, né, desde que ela fugiu da Alemanha. Foi para a França, depois fugiu da Europa e, enfim,
mesmo assim, quando chegou nos Estados Unidos, ela ainda ficou 10 anos sem cidadania, né? Enfim. Que foi o mesmo ano, quando ela ganha a cidadania americana, ela enfim, fica nos Estados Unidos, e muda o nome, inclusive, porque aí é o Hannah, ela muda o nome para Hannah, altera. Não sabia. Foi o mesmo ano que Origem do Totalitarismo saiu, 1951. Caramba. Então, de certo modo, qual a preocupação dela? Diante desse mal, desse fenômeno novo, né, do totalitarismo, como investigar o homem, a sua capacidade de pensamento? Será que é a pergunta da qual ela parte? Depois, tendo passado pelo exame do Eichmann, o novo criminoso, é um novo criminoso, também um novo tipo de mal que aparece. Então, depois de tudo isso, o que pensar das atividades do nosso espírito? Né? Porque, será que o nosso pensamento é capaz, né? Ele é enfim, suficiente para que a gente possa evitar o mal? Ou pelo menos que esse mal se repita? Até que ponto a gente tem que usar de uma maneira nova, ou entendê-la de uma maneira nova, para evitar que esse mal se repita? Certo? Então, esse exame que ela faz, que na verdade ela entende, isso está claro, explícito, numa carta que ela escreve solicitando um auxílio para, né, deixar um pouco as aulas e dedicar à escrita desse livro, que é um projeto. Ela pede um financiamento. Ela diz que a vida do espírito, aquela obra que ela gostaria de escrever, a qual ela gostaria de se dedicar, é a segunda parte de uma obra maior. A primeira parte teria sido a Condição Humana, que ela publica em 1958. E que mais que você tem de livros, sem ser da Ana também? Sim. Aqui essa parte é só... É só ela. Tem a foto que a gente viu uma das fotos, né, que é a Susan Sontag também, que é uma referência importante. Ela estudou... Cadê? A gente que é fotógrafo conhece bem as pessoas. Então, pois é. E ela cita a Arendt nesse livro aqui. Ela cita a Arendt de um modo bastante interessante, porque assim, a Arendt, ela nunca se engajou em movimentos feministas, né? Por isso a Susan Sontag a cita desse modo. Por quê? A Arendt, a Colette, elas nunca, enfim, né, participaram tão ativamente de movimentos feministas. Por quê? Porque, no entendimento da Sontag, muitas vertentes do feminismo veem a mulher como a melhor que o homem. Tá? Tem essa bandeira, tem esse discurso de que a mulher é melhor, seria melhor que o homem. E isso, a própria, né, a Sontag disse, isso aí a Hannah Arendt jamais concordaria com uma coisa dessas. Então, um modo violento de negação do homem é uma coisa que ela não... Ela tinha a questão do sionismo também, né? Que também era uma causa... Então, ela, na verdade, quando ela estava na Alemanha, ela disse que ela... porque ela, veja bem, ela não pensava em estudar política, né? Na verdade, o primeiro estudo dela é o conceito de amor em Santo Agostinho, era teologia. E aí, por conta da ascensão dos nazistas, por conta do clima cada vez mais de perseguição e de violência, ela começa a se preocupar. Não, era impossível, tanto que numa entrevista famosa, que não é possível acessar, ela diz que naquele momento era impossível não não agir, não se manifestar de algum modo. Sim. E aí ela começou a trabalhar, fazer, algum trabalho, algum tipo de atividade com os sionistas, mas ela nunca foi do movimento. Tanto que, anos depois, por conta da polêmica, né, em torno do Eichmann, do Adolf Eichmann, do relato dela, que criou toda uma celeuma, um problema e tal, os grupos sionistas a criticaram, e ela, enfim, né, se pôs bem, se afastou totalmente de vez. Mas ela nunca integrou esses grupos, né, apesar de em algum momento ter sido próxima. Certo? E aí tem a literatura. E com ela eu descobri, porque eu não conhecia, a Isaac Dinesen, que é o nome que ela criou, na verdade, Karen Blixen, e ela, enfim, em vários momentos a Arendt cita. Aliás, um dos primeiros cursos da Arendt em Berkeley,
foi sobre, enfim, a contemporaneidade. E ela citava e usava muito a literatura para tentar entender o contexto, né? Então, um desses autores, ela cita muito o Kafka, ela cita bastante o Faulkner e muito a Dinesen, né? A Isaac Dinesen. É romancista, basicamente. Oi? É romancista. Sim, tem contos, principalmente. Entendi. E o Kafka, né? E tem um monte de coisa. Aqui é poesia, os meus interesses. Poesia, literatura, e aqui filosofia. Que demais. Ok. Vamos sentar e conversar, então? Vamos. Vamos começar a entrevista, então. Quem que é a Adriana? Adriana. Que a gente falou. Adriana. Quem que é a Adriana? Para quem não conhece você ainda. Eu sou professora de filosofia. Eu atualmente faço um pós-doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo. Eu fiz um doutorado sobre a Hannah Arendt, mas a filosofia não foi meu primeiro caminho. Primeiro eu me dediquei à comunicação. Eu fiz um mestrado em comunicação lá na ECA, na USP também, sobre uma revista. Enfim, acidente. Eu não procurei estudar duas mulheres, mas eu acabei estudando duas mulheres. Uma mulher no mestrado e outra no doutorado. Muito diferentes, mas mulheres do século XX, que enfrentaram à sua maneira e nas suas circunstâncias as situações, né? A Hannah Arendt fugindo do nazismo e tentando entender aquele fenômeno político e as consequências de todo um processo da era moderna no século XX. E a Vitória Ocampo, que foi a criadora da revista Sur, uma revista muito importante da América Latina, em que foram publicados os primeiros textos, traduções do Faulkner, da Virginia Woolf, em que, enfim, alguns, né, dos principais colaboradores foram o Borges, o Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Cortázar, Otávio Paz, quer dizer, né, uma nata da literatura latino-americana, mesmo que depois ela tenha entrado em atrito, enfim, por conta da Revolução Cubana, e aí eu escrevi sobre isso, fiz o meu mestrado sobre isso e publiquei por Ana Blume, que é o Canto de Perséfone. E aí eu decidi estudar Hannah Arendt por causa, enfim, a primeira vez que eu li Hannah Arendt foi com 21 anos, ainda na faculdade de comunicação, numa disciplina, comunicação comparada, que é uma disciplina de história da cultura, na verdade, e foi indicada a leitura da condição humana. Eu me encantei pelo livro, eu falei assim, não, eu preciso estudar filosofia para entender e mergulhar nessa... Porque para mim ela fazia as perguntas, ela fazia a interpretação, o que contava, né, o que era importante. Parece que aquilo era uma leitura, uma interpretação que eu podia tomar para mim também, para me situar no mundo, me sentir, né, aquela tentativa de compreensão, que a Arendt cita várias vezes, né? Compreender não é perdoar, compreender não é esquecer, compreender é enfrentar e saber, enfim, as variantes, todo o complexo que leva a uma determinada situação e por quê, enfim, e como se posicionar, como resistir a essas forças, digamos, a esses elementos da realidade, da situação. E aí eu fui estudar filosofia, fiz licenciatura em filosofia e o doutorado em filosofia. Tudo na USP. E defendi o meu doutorado no ano passado. Você é aqui de São Paulo? 2017. Sou aqui de São Paulo. E a sua graduação foi na FAAP, é isso? Comunicação social foi na FAAP. Curso criado por Wilhelm Schluss. Isso. Sim, eu fui professora lá. Fui professora lá por 7 anos. Eu comecei a dar aula muito nova. 24, eu tinha 24 anos. Nossa, sim. Às vezes eu era muito brava até para me impor, assim, porque eu era muito, muito nova. Né? E aí, quando eu decidi que eu ia estudar filosofia, ia me dedicar, eu achei que estava difícil manter, né? Eu dava aula de metodologia científica, então eu me afastei, eu saí da FAAP e fui me dedicar à filosofia. Quando eu terminei a graduação, terminei a licenciatura, eu fui me dedicar às aulas de ensino médio. Eu dei aula de ensino médio 4 anos. De filosofia? De filosofia, escola pública e escola privada.
Que não vai ter mais agora. Pois é. A obrigatoriedade já está acontecendo agora, já tem, enfim, as escolas particulares estão enxugando, né, e estão convidando os professores de história, já que eles já estão lá, dão aula de história, então dão aula de filosofia também, enquanto essa obrigatoriedade, aí, enfim, não sei como é que as escolas vão fazer para reorganizar os horários, né, mas é uma pena. Os meus ex-alunos reclamam. Eu tenho contato ainda, que é uma beleza. Eu dei aula no METEC, a ETEC Guaraci Silveira, que é uma beleza. Eu tive alunos maravilhosos lá, com os quais eu tenho contato. Até um dia desses encontrei, por um acaso, perto do metrô, encontrei um ex-aluno, são muito queridos, eu acompanho a trajetória deles. E, felizmente, eu acho que eu fico contente de ter feito isso. Muitos deles descobriram a filosofia, passaram a gostar da filosofia, entender a importância, a relevância. Porque o que é filosofia no ensino médio? Ela é uma abertura, né? Uma amplitude, uma possibilidade de ver as coisas com as quais a gente lida, que parecem óbvias, que são cotidianas, de uma maneira mais detida. A filosofia dá essa chance, aliás, a escola dá essa chance, de você lidar com as coisas do mundo de um modo detido, atento. Né? E a filosofia faz isso. Então, eu lembro que eu peguei, não tinha bibliografia, não tinha ainda, a gente tem, na verdade, dos mais abrangentes, dos melhores programas de livros didáticos do mundo. Bom, tá vendo? Então, uma coisa legal a gente tem. Mas na época, quando a filosofia e a sociologia voltaram para o currículo em 2010, como disciplina obrigatória. Então demorou um pouco para que essas disciplinas entrassem no programa nacional do livro didático. Então no primeiro ano que eu dei aula não havia um livro específico. O que eu fiz? Eu peguei um livro que eu havia estudado na licenciatura, fui aluna. Na licenciatura, então, na USP, eu fui aluna do Celso Favaretto e ele propôs que a gente montasse o curso de filosofia a partir de um livro francês, que era uma maravilha, era dividido em temas. Então, natureza, né, a diferença entre cultura e natureza, a política, a arte, enfim, é dividido por a liberdade. Então, o que eu fiz? Eu comprei o livro, que era muito barato, foi mais caro o envio do que o livro em si. Era um livro didático. E eu comecei a usar os capítulos, eu ia traduzindo, vim trabalhando. E foi muito bom. Então, era um texto base. Esse texto base remetia a trechos de obras, não necessariamente de filósofos, e esclareciam aquelas ideias, aqueles conceitos. Então, porque a filosofia é o trabalho do conceito, né? É a construção do conceito, e foi muito interessante, foi uma das melhores coisas. Aí eu me redescobri professora e foi ótimo, né? Foi ótimo. Então tive essa experiência e aí chegou um momento que eu tive que me dedicar totalmente ao meu doutorado, de bolsa. Então eu tive que pedir exoneração, né, do Estado e me dedicar, portanto, ao meu estudo, inclusive porque eu sabia que eu ia ter que viajar, ia ter que fazer um estágio fora. Eu fui bolsista da FAPESP, no mestrado, no doutorado, pedi uma outra bolsa, que é a BEP, Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. Consegui a bolsa, fui para os Estados Unidos, fiquei em Nova York, porque há 3 lugares no mundo em que há acesso, enfim, totalmente aberto, né, aos arquivos da Hannah Arendt. Toda a obra da Hannah Arendt foi digitalizada e está disponível na Universidade de Oldenburg, na Alemanha, na New School e na Biblioteca do Congresso, que é onde todos os documentos dela estão, né, ali na memória, né, dos Estados Unidos. E aí o acesso a todos os documentos na internet hoje é possível acessar muita coisa. Não tudo, principalmente cartas de empresas, né, de fundações e tal, você não consegue acessar. Então eu fui para lá, o meu supervisor foi o Richard Bernstein, e é isso, eu voltei. E estou fazendo pós-doutorado lá na USP. E vai voltar para Nova York?
Então, não sei. Então, eu quero. Provavelmente, as últimas viagens todas que eu fiz foi a trabalho. Foi por ou congresso, ou, enfim, né? Mesmo lá em Nova York, também no norte de Nova York, tem a Bard College, que é a universidade em que está a biblioteca da Hannah Arendt, né? Que também é possível acessar, porque os livros em que ela fez anotações também estão sendo preparados, são digitalizados, e várias obras já estão digitalizadas, a gente pode entrar e ver ali as anotações dela. Eu vi ao vivo. Ao vivo. Isso. Que emoção. Sim, para um pesquisador, isso é... toda a biblioteca dela está lá, que o segundo marido dela, que foi professor lá, enfim, décadas, né, muito tempo. Ela está sepultada lá. A Hannah está sepultada lá, o ex-marido dela, o Heinrich Blufeld, também está sepultado lá. O poder só é efetivado onde a palavra e o ato não se divorciam, onde as palavras não são vazias e os atos não são brutais, onde as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para desvelar realidades, e os atos não são usados para violar e destruir, mas para estabelecer relações e criar novas realidades. Hannah Arendt ou Hannah Arendt? Hannah Arendt. Hannah Arendt. Hannah Arendt. Então, vai lá. Porque o DT em alemão é o som de T. Eu falava Eu também. Eu me lembro Arendt. que a Heloísa Helena falando Arendete, a Hannah Arendete. Arendete, né? Eu me lembro dela citando aquele jeito. E vamos lá, quem foi a Hannah Arendt? Então, a Hannah Arendt foi uma filósofa que teve que fugir da Europa. Ela nasceu em 1906, ela enfrentou a ascensão do nazismo e ela teve que fugir da Europa. Ela era judia? Porque ela era judia, de família judia, e ela começou, ela viu a ascensão do partido nazista e ela, enfim, percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa, tinha que agir de alguma maneira contra aquele movimento, aquele antissemitismo, e de pessoas que ela não poderia imaginar, né? Que eram colegas dela, e ela, enfim, tem uma entrevista em que ela trata disso, que a partir dali ela nunca mais pensou que por serem intelectuais essas pessoas não seriam coniventes com esse tipo de movimento. Ela fala isso. Enfim, então, em 1933, ela é presa. Então ela passa alguns dias sendo interrogada, e é muito interessante como ela conta essa história, porque ela teve que, enfim, ela não aceitou o advogado mandado pela entidade sionista, né, com a qual ela se comunicava, enfim, porque ela fez amizade com o carcereiro, não é amizade, houve uma simpatia, e ela percebeu que era mais fácil manter a simpatia com o carcereiro para ela conseguir fugir, enfim, do que tratar e se envolver mais ainda com aqueles, né, que eram os oponentes, né, os adversários, do que, enfim, então ela dispensou o advogado e com o carcereiro ela conseguiu sair. Ela ficou 8 dias presa, só que ela voltou para casa e percebeu que não podia mais ficar lá. Foi para a França, foi para Paris, ficou muito tempo lá, fez amizade com o Walter Benjamin, e, enfim, com a comunidade judaica ali, com também outros intelectuais ali, tentando sobreviver e combater no modo, enfim, que era possível. Ela passou anos lá, também percebeu que não podia mais ficar e começou então uma busca por documentação, porque era necessária a documentação para sair de um país e entrar no outro. Então ela vivia viajando, ela já estava com o segundo marido, então eles iam de bicicleta até o sul da França para conseguir essa documentação. E também tem umas histórias, né, os dois burlando policiais, gente que estava atrás deles realmente porque eles seriam presos. Finalmente eles conseguem fugir e conseguem chegar até Lisboa, tem que permanecer ali 3 meses, aí eles conseguem então pegar um navio e chegam em Nova York em 1941. Importante, antes disso, quando eles estão passando da fronteira da França para a Espanha, eles ficam sabendo, estavam não juntos, enfim, não
juntos, mas próximos, tentando sair da França. Ela E aí o tem marido. ela e o marido e outros intelectuais, outros enfim, que tinham que fugir. E ela soube, estava ali próxima ao Walter Benjamin, que ele não... A fronteira da Espanha foi fechada, eles tinham que esperar até o dia seguinte, né? Tinham que ficar ali, passar a noite ali ainda na França. E o Walter Benjamin ficou desesperado, ele tinha um verdadeiro, né, pavor de ser pego, enfim, mandado para um campo e tal. E ele se mata. Né? E é a Arendt que leva os textos dele para os Estados Unidos. Ah, eu não sabia. O Walter, Eu soube que eles se conheceram, mas não sabia que ela levava. sim, tem cartas, né, deles, enfim. E é bom lembrar, antes disso, antes dessa fuga, a Arendt ela foi presa, ela ficou meses no campo de Gurs. Ela teve muita sorte, né, porque nessa fuga, nessa aventura toda, uma série de acontecimentos, enfim, ela, por exemplo, essa fuga de Gurs, quando ela percebeu que era possível, que dava para fugir, outros que ficaram, depois né, ficaram sabendo, muitas dessas pessoas foram para Auschwitz. Nossa Senhora. E é isso. E ela consegue fugir finalmente, chega com o marido, poucos dólares do bolso, chega em Nova York em 41. E então ela começa, enfim, escreve para um jornal, Aufbau, era um jornal em língua alemã publicado lá nos Estados Unidos, ela publica, trabalha, enfim, do modo que dá, precariamente, porque, enfim... E aí consegue trazer a mãe tinha ficado na Europa, ela consegue trazer a mãe, né, levar a mãe para Nova York. E aí ela, enfim, no meados dos anos 40, ela, logo depois do final da guerra, ela, portanto, se empenha em escrever uma obra que explique esse fenômeno novo que é o totalitarismo, e ela se dedica, então, para 46, 47, ela começa a se dedicar à origem do totalitarismo. Então, em 51, ela publica Origem do Totalitarismo, ela começa a ser chamada para dar aulas e palestras e tal. Ela demorou muito tempo para que ela tivesse um vínculo com uma universidade mesmo. Na verdade, ela era contratada por cursos, né? E ainda nos anos 50 tem, enfim, textos dela, né? Na verdade, uma carta dela contando para o Karl Jaspers, que foi professor dela, né? Ela também foi aluna do Martin Heidegger, mas com o Jaspers ela mantém uma correspondência de décadas, que é uma maravilha. Troca, enfim, muitas visões com ele, né? Muitas concepções com ele, e tem aí nele uma referência importante. E numa carta ela, enfim, comenta, faz uma brincadeira que ela, enfim, sentia pena dos professores, já nos anos 50, tinha pena dos professores porque eles precisavam publicar para manter essa posição na universidade, né? Que é uma coisa que, enfim, é difícil não encontrar um professor universitário hoje que não faça algum tipo de crítica a isso, a necessidade de produzir demais, de números, né? Para que, enfim, para ele manter ali a sua produtividade e tal, não sei o quê. Bom, então já nos anos 50 reparava e reclamava disso. Um vínculo mais forte, digamos, né? Ela só vai passar a ter nos anos 60 na New School. Mas ela dá aula em várias universidades. Os primeiros cursos, digamos, mais relevantes, que terão uma consequência, na verdade são cursos na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Dá um texto sobre a história da teoria política. Mas ela morou na Califórnia? Então? Não, ela reclamava bastante, ter que fazer essa viagem para, enfim, passar mais tempo. Ela passou, né, o tempo lá do curso e voltava. Então, em Columbia, em Princeton, Wesleyan, lá na New School, Chicago, uma universidade muito importante que ela deu aula. E ela, enfim, começa faz essa carreira toda, até que nos anos 60, ela lança vários livros e tal, até que nos anos 60 ela fica sabendo pelos jornais que o Adolf Eichmann, que era um criminoso nazista, tinha sido localizado pela Mossad na Argentina e, enfim, havia sido raptado e passaria por um julgamento.
Aí ela se oferece à revista de New Yorker como uma correspondente, ela que se oferece, e aí fica um pouco, ela vai. Essa é a história do filme dela. Essa é a história do filme da Margaret von Trotta de 2012. Muito bom. A polêmica. Claro, tem uma ou outra, obviamente, uma licença poética para se fazer, contar a história. Claro. Mas é muito, muito fiel esse filme. Muito fiel. Inclusive, um professor da New School, o Richard Bernstein, ele dá uma aula, né, comenta esse filme. Ele conviveu com ela no final da vida e diz que até o ambiente do apartamento, o modo, né, como ela falava, as pessoas próximas, realmente tudo foi muito fiel ao espírito da época. Bacana, né? É um belo filme, eu né? recomendo bastante para quem não assistiu. Ela não tinha uma ligação muito grande com a Alemanha, né? Acho que ela não se considerava alemã, era isso? Então, tem essa discussão porque ela, com o Jaspers, eles trocam cartas e, enfim, ele pergunta para ela se ela não se identifica com a Alemanha, se ela não se sente alemã. E ela tem a famosa entrevista, inclusive, que tem esse título, né? O que fica? Fica a língua. Então, a relação dela inclusive porque ela gostava muito de poesia, ela mesma escreveu alguns, sabia poemas de cor, e ela tem, óbvio, essa ligação com a língua dela. Mas o importante é que, eu acho que isso é um dado fundamental da obra dela, para a qual eu chamei a atenção, isso incomoda um pouco. Porque uma vez, quando eu estava pensando em estudar a Hannah Arendt, já havia lido A Condição Humana, pensava, imaginava que poderia estudar filosofia, um doutorado e tal, né? Poderia. Eu uma vez fui à casa do Nicolau Shevchenko e falei com ele, comentei que eu havia lido, que a Hannah Arendt era chamada de direita pela esquerda e de esquerda pela direita. Aí brincou comigo e falou assim, mas é a melhor coisa isso. Então eu acho que eu tomei essa concepção e lendo-a, né, e também algumas críticas, alguns comentários, algumas referências que são feitas a ela é e o Bernstein fala disso, tem um documentário muito, enfim, excelente, dirigido por uma diretora israelense, a Ada Ushpitz, em que o Bernstein, enfim, é um documentário, chama Vida Ativa, o Espírito de Hannah Arendt, é de 2015. E nesse documentário, o Bernstein diz, e é isso, ela é uma pensadora independente. Então é difícil enquadrá-la, e isso por vezes incomoda. Fit any traditional category. She's not a classical liberal, she's not a classicist Marxist, she's not a classic conservative. She enjoyed such renown precisely because she was an independent thinker. Porque ela não se encaixa, ela mesma, né, I somehow don't fit, não me encaixo, não adianta. E isso, claro, por vezes pode causar alguma perplexidade, alguma crítica que ela eventualmente faça um autor ou outro, né? Porque ela é criativa, ela é original, ela faz uns recortes inusitados, algumas apropriações inusitadas, mas ela é independente. Ela é uma pensadora independente, ela é uma outsider, né? Ela é independente. Então, portanto, por conta disso e por tudo que ela passou, enfim, uma elaboração que ela faz, ela é muito refratária, muito cuidadosa e refratária à ideia de que os indivíduos têm que pertencer a grupos. Porque ela identifica exatamente essa necessidade de pertencer a grupos como um não aproveitamento de uma capacidade que a gente tem de pensar por nós mesmos, quer dizer, o raciocínio é o seguinte, todos nós somos únicos. Nós temos as nossas histórias, nós temos a nossa sensibilidade formada pelo tempo, pela nossa família, cada um de nós, portanto, vê o mundo de uma maneira. Isso é inescapável, é a nossa condição. Né? Agora, para que a gente haja nesse mundo, compreenda e possa agir, resistir e agir nele, o que a Arendt diz? Nós temos que ver como o outro, identificar e reconhecer
há essa unidade, esse caráter único dos outros. Então, quando isso toma da concepção de mentalidade alargada do Kant, né? Essa concepção segundo a qual eu preciso me colocar no lugar dos outros, eu preciso ter o maior número de pontos de vista diferentes para que eu entenda a realidade de uma maneira, da melhor maneira possível, de uma maneira mais abrangente, uma maneira mais, enfim, mais legítima, e que, consequentemente, a minha ação, o meu discurso terá, enfim, será mais completo, será melhor por conta dessa disposição, né? Então, quando eu pertenço a grupos, eu deixo de lado essa capacidade única que eu tenho quanto indivíduo. Por que para ela isso é tão importante? Porque o movimento totalitário, ele destrói o indivíduo. Então, ela é muito sensível e muito clara quanto a isso. É preciso afirmar o indivíduo, mas afirmar o indivíduo para que ele entenda a importância dos outros e, consequentemente, entenda a sua dinâmica política, seu comportamento político nesse reconhecimento e nessa disposição em ouvir os outros. Ok. E vamos falar um pouco do Heidegger, então. Ela foi amante do Heidegger, tem aquela história que o Heidegger acabou apoiando os nazistas. Como foi pois isso? Então, na época em que a Hannah Arendt foi aluna do Heidegger, então, ela afirmava isso, não só ela, mas os outros, né? O Heidegger era o filósofo da época, né? Era o grande filósofo que estava produzindo, criando a filosofia. Então, ele era, enfim, claro que há toda um pesquisador em especial francês, ele diz que na obra do Heidegger há uma semente do nazismo na própria obra dele, né? Isso enfim, acho que ele exagera. O Heidegger é um filósofo muito importante, é um dos mais importantes filósofos do século XX, isso é inegável, influenciou muitos outros, né, outros filósofos do século XX, como Foucault, como Merleau-Ponty, a Arendt. Então, o problema é que a Arendt foi amante, teve uma relação amorosa com Heidegger durante um tempo. Foi no período em que ela, enfim, foi aluna dele. E esse vínculo, apesar da turbulência, óbvio, do período da Segunda Guerra, né, por conta do envolvimento dele, da conivência dele com o movimento nazista, esse contato foi retomado depois, né? E ela, toda vez que viajava à Europa, quase todas as vezes que viajava à Europa, ia visitá-lo, né? Ia visitar o Heidegger. Tanto que no documentário da Ada Uspitz, há um depoimento de uma sobrinha da Arendt. Então, muitas vezes elas se despediam e a família sabia que ela estava indo visitar o Heidegger. E essa sobrinha diz mais ou menos assim, mas isso é necessário? Você tem mesmo que visitar, né? Assim, você tem que visitar esse cara? Aí a Arendt diz assim, tem coisas das quais você não consegue fugir, né? Tem coisas que você não consegue evitar. Então foi uma história de amor, porque ela, sim, era difícil a visita, ela comenta que a mulher dele, enfim, tem ali as suas a situação ali específica, mas ela manteve contato com ele durante muito tempo, né? Ela morreu antes, pouco antes dele, e escreveu um texto em homenagem a ele aos seus 80 anos. Escreveu um texto muito ácido que está publicado no livro Compreender, né, muito metafórico, né, chama o Heidegger de raposa, que ele caiu na própria armadilha, né, óbvio, ela não deixa de ser crítica de maneira alguma. Então, o problema é que ela reconhece a importância da obra, da filosofia, né, do Heidegger. Sim, quando ela investiga a origem, as origens dos conceitos, quando ela faz que é específico de uma metodologia dela, né, de investigar a origem dos conceitos, as experiências reais que criaram conceitos,
quando ela faz esse tipo de movimentação de investigação do método, aplica o seu método, tem ali uma importância, tem a importância do pensamento heideggeriano, né? É inegável. Só que, muitas vezes, essa importância, essa relevância da filosofia do Heidegger no pensamento da Arendt, geralmente é citada, essa referência, como algo, como um ataque, nos ataques que são feitos a Arendt, né? E aí é um problema, quer dizer, desfazer do pensamento dela, e principalmente por conta da polêmica do Eichmann. Mas ela conseguiu muitos inimigos também ao longo da carreira dela, pelas polêmicas do livro. Sim, a polêmica principal enfim, tudo que se deu em consequência do Eichmann em Jerusalém, o relato sobre a banalidade do mal, que é um livro, e na verdade ele foi publicado dividido, né, em 5 partes na revista The New Yorker, a partir de fevereiro de 63. No mesmo ano saiu o livro, e gerou uma polêmica, uma coisa, uma celeuma, e ainda há muito cuidado, né? Esse tema ainda é quente, porque há pouco tempo uma filósofa, a Stangenet, uma filósofa alemã, ela teve acesso a alguns documentos aos quais a Hannah Arendt não teve acesso, e ela contesta a Arendt, né? Eichmann Before Jerusalem. E nesse livro ela contesta a concepção da Arendt, segundo a qual o Eichmann era numa entrevista a Arendt chega a dizer, eu podia considerá-lo um palhaço, porque ele não sabia, ele era incapaz, só usava clichês, era incapaz de refletir e ter plena consciência daquilo que ele havia feito. Ele não tinha consciência, ele não tinha uma clareza do que ele estava fazendo, né? E isso foi usado, daí o conceito de banalidade do mal, que na verdade, como elogia e comenta o Giorgio Agamben no livro O que Resta de Auschwitz. Ela diz, ele afirma lá que Eichmann em Jerusalém de Arendt é um dos livros mais corajosos, né, sobre o mal. E é verdade, porque o que é a banalidade do mal? É o mal do homem comum. Não é que é o mal todo do nazismo, isso que é preciso prestar atenção. Não é que todos os homens que cometeram os crimes nazistas faziam, né, a mesma coisa que o Eichmann. Mas o Eichmann, o caso do Eichmann, aquele criminoso, ele chama atenção para um tipo de mal que pode ser feito, porque o Eichmann ele era responsável pelo transporte dos judeus para os campos de concentração. Portanto, ele sabia o que acontecia, ele, enfim, operou toda essa estrutura super complexa. Só que ele era um homem comum, banal, ou seja, um dos maiores males que a história da humanidade tem, os maiores males da história, foi em parte perpetrado por homens que estavam cumprindo a sua função. Só isso. Eram burocratas, eram homens que, né, queriam fazer uma carreira, manter sua posição, ganhar uma certa respeitabilidade na família, e não interessa efetivamente o que eles estavam fazendo, portanto que eles, né, enfim, mantessem aquela posição, cumprissem a sua função. Então, dois pontos, da identificação do mal do homem comum, que é uma novidade, né, e que é o conceito de banalidade do mal, o mal, na verdade, esse termo, banalidade do mal, mal visto como algo banal, ele vem do Jaspers muitos anos antes, né, quando estão trocando cartas, falando do mal, do totalitarismo, enfim. O Jaspers comenta, porque a Arendt diz o seguinte, os crimes do totalitarismo não podem ser tratados como crimes comuns. Ela insiste nisso. A grande contribuição dela, que tem os historiadores, os outros que contestam, mas que o totalitarismo é um fenômeno político absolutamente inédito.
certo? Ela defende isso, esse é o caminho dela. Bom, o Eichmann, ele mostrou, né, que era possível um mal, portanto, banal. O que o Jaspers diz? Que o mal no totalitarismo também, nesse movimento, tem um tipo de mal novo, que é esse mal que é superficial, ou seja, que por isso que é tão assustador e incomoda demais, né? Porque ele é um mal que não é uma vingança, não é movido por inveja, né? A Arendt ela elenca as grandes referências do mal, por exemplo, na literatura, que a gente tem o maior deles, um dos maiores, que é o Iago, né, do Otelo do Shakespeare, que age pela inveja, mas ele quer ser bom como o Muro, né? Como o Muro. Ele quer ser bom como o Otelo. Então há uma intenção, digamos, é uma intenção de grandeza, de querer ter aquilo que é grande naquela figura. E a Arendt diz, não, mas na verdade do mal, nesse tipo de mal, um dos males do totalitarismo, não existe essa algo grande que vá a ser conquistado, né? Não tem isso. Além do que, tudo que foi feito, toda a destruição causada, né, nos campos de concentração, feita nos campos de concentração, ela não tinha nenhum propósito. Aliás, ao contrário, era muito, muito custoso, né? Na lógica fria, né, de quem está fazendo uma guerra, está envolvido numa guerra, tem que haver uma economia, tem que haver algum propósito na ação que se decide ter, né, naquela ação. E os campos de concentração eram dispendiosos, tanto o transporte quanto a manutenção, o espaço, né? Então não havia nenhum propósito. O propósito era simplesmente destruir. Isso que é assustador, né? Destruir a pessoa, destruir completamente a sua integridade. Tem um filme que mostra isso, tem tantos filmes sobre o Holocausto, mas tem um filme que mostra isso de uma maneira impressionante, que é O Filho de Saul. É um filme húngaro que mostra a destruição da humanidade de cada um, mas há um lampejo. E esse filme é sobre um dos prisioneiros que tem um lampejo de humanidade. E aí ele começa a lutar com toda a sua inteligência, toda a sua força, né, tudo que ele pode fazer ali no campo para que essa humanidade ainda resista, né? Mas o Eichmann de Jerusalém, outro ponto, a Batalha do Mal, outro ponto de grande polêmica foi a participação dos conselhos judaicos, a colaboração dos conselhos judaicos com os nazistas. E a Arendt é muito, muito dura. Ela faz uma afirmação que é a que criou toda a polêmica, que é a seguinte: se os conselhos judaicos não tivessem colaborado com os nazistas, com certeza teriam sido poupadas milhões de vidas, né? Esse exagero. É claro que moralmente essa colaboração é um escândalo, né? E já era conhecida. Quando a Arendt escreve, essa colaboração ela já não é uma novidade. Claro que ela escreve para The New Yorker, escreve um livro e isso, portanto, fica mais difundido, né? Mas essas duas ideias, o mal tratado como banal, porque aí os críticos, aqueles que estavam mais, que se irritaram mais, então ela está dizendo que o Holocausto foi algo banal. De modo algum, de jeito nenhum, tanto que a Arendt nunca, digamos, livra a cara do Eichmann, em nenhum momento, né? Tanto que ela não se sente satisfeita com o texto, né, da sentença do Eichmann que o condena à morte por enforcamento. Ela mesma escreve um texto que está no Eichmann de Jerusalém. Ela escreve a sentença, uma sentença longa e muito, muito dura, em que ela não poupa de nada. Ela defende essa ideia dele, como ele não quis compartilhar a terra
com pessoas de outras etnias, né? Por que a humanidade vai querer tolerar a presença dele? Então ele precisa perder a vida. E o totalitarismo, sem ser o Eichmann, os outros, a origem do totalitarismo? Esse foi um livro que você falou. Sim. Você falou que foi um livro que foi um impacto muito grande, né? Sim. Foi o livro que colocou ela como uma Pesquisadora. Sim, uma das grandes filósofas. Sim, pesquisadora política. Do Ocidente, né? Da sua época. Sim. E o que ela trouxe de tão novo nessa origem do totalitarismo? O que diferencia o totalitarismo das tiranias anteriores? Sim. A gente tem um histórico de tiranias perversas ao longo de toda a história. Sim. Ela investiga, na verdade, isso também é assustador. Ela investiga de que modo aquilo que o totalitarismo tornou possível, como há uma semente disso. E essa semente está no colonialismo e depois no imperialismo. Ela cita um acontecimento específico, né, que é a Guerra dos Boeres, na África. Então, o modo como se instalou e como se tornou uma prática, né, a exploração, a desumanização de todo o processo do colonialismo, mas especificamente do imperialismo. E o que claro, e o antissemitismo, que é a outra parte do livro, trata do modo como os judeus, eles nunca se organizaram politicamente para resistir à perseguição, secular que eles tiveram que enfrentar, sempre enfrentaram. E isso fez com que eles se tornassem muito suscetíveis à violência. Eles não tinham como, eles não eram organizados politicamente, não tinham como, enfrentar isso de modo mais organizado. Por isso que ela, inclusive, comemora a criação do Estado de Israel, num primeiro momento, né? Porque que bom, então os judeus terão um exército para que eles possam se defender. Mas logo em seguida ela, se torna crítica, né, do Estado de Israel. Bom, o fato é que o que o totalitarismo tem de novo, né? O totalitarismo, ele tem ele tem esse objetivo de destruir o homem. Não é uma simples oposição, não é um silenciamento dos outros só. Né? Porque não é um silenciamento. Em regimes autoritários, claro que há o crime, há o assassinato, mas não um assassinato sistemático de uma etnia inteira. Né? Então, o regime totalitário, ele não só silencia, ele desumaniza para destruir. Então, o ponto mais, um dos pontos altos do livro, que trata disso. O movimento totalitário destruía o homem moral, não é? Ou seja, o homem não tem direitos, né, quaisquer direitos. Ele era tratado como um criminoso qualquer, não podia recorrer a nada, portanto é a morte do homem jurídico, e a sua individualidade, sua identidade, né, os mortos eram todos, não eram identificados, eram qualquer coisa. E esse tratamento, se tratar as pessoas, tratar seres humanos como quaisquer coisas, né, que podem ser usadas, destruídas, jogadas fora, isso não era inédito. Né? Agora, a sistematização e o silenciamento provocado por uma propaganda também, toda a estrutura, né, que o totalitarismo teve, isso foi inédito. E você fala, mudando um pouco de assunto, você fala de uma crítica à modernidade. Sim. Ela fala parece que é um rompimento com a tradição, e que de repente a gente ficou meio perdido, sem as categorias da tradição e
e isso talvez impossibilitasse uma moral? Como isso funciona? A crítica da Arendt à era moderna. O principal texto, a principal obra dela, em que ela faz essa crítica, a crítica à modernidade, era moderna, é A Condição Humana, que é um livro publicado em 58, que na verdade foi um desdobramento de um projeto sobre o Marx. Então a Hannah Arendt, no começo dos anos 50, ela produziu muita coisa sobre o Marx, né? Porque ela também, em cartas, isso ela deixa claro, ela imaginava que origem do totalitarismo, porque havia muito mais documentos, muito mais documentos sobre o nazismo do que sobre o stalinismo. Né? Mas ela foi uma crítica do Marx, com todo cuidado, com todo o reconhecimento da importância do Marx. Ela foi uma crítica e imaginava que faltava alguma coisa ali, ela precisava investigar, voltar para o Marx e investigar o Marx. Então o objetivo primeiro dela é escrever uma obra sobre o Marx, uma crítica da obra do Marx. Mas foi ganhando, enfim, tomando um caminho, e aí ela escreveu A Condição Humana. Né? E A Condição Humana é a investigação do que nós nos tornamos, como a nossa condição foi moldada pela Era Moderna. Então a Era Moderna, ela chama o período a partir do século XVII até o começo do século XX, e ela chama de mundo moderno logo depois, o período posterior à Segunda Guerra. Né? Ela é mais precisa, ela fala do uso da bomba atômica. Né? Ela chama de mundo moderno. Então, quais são as características, né, o problema dessa era moderna? O que aconteceu na era moderna? Né? O advento do social. Ou seja, por isso até muita gente critica a Arendt. Mas ela não faz... Tanto que tem uma resenha do Raymond Williams. Tem uma resenha do Raymond Williams sobre um livro da Arendt que ele cobra exatamente. Bom, o que a Arendt critica como uma característica, né, dos últimos 2 séculos, na verdade ela quase não fala do capitalismo. Né? E é verdade, ela não trata exatamente, ela não fala diretamente. Claro, ela cita o Adam Smith, ela faz toda uma referência ao liberalismo, ao Locke, várias vezes. Mas, na verdade, qual que é a questão? É que ela acha que a condição humana toda, né, aquilo pelo que o ser humano passa a se caracterizar nos últimos 2 séculos, não pode ser tomado como aquilo que o homem é, que o ser humano é. Ou seja, o modo de vida dos últimos 2 séculos não explica em parte, mas não explica tudo que o ser humano é ou pode ser. Então, o que ela percebe, por exemplo, que é o advento do social, é o esvaziamento da política. Então, o que aconteceu? As pessoas, nesse período, que é a modernidade, as pessoas saíram, enfim, das suas casas, elas não trabalhavam mais em casa. Então, o fenômeno do trabalho, né, a emancipação do trabalho. Então, as pessoas saíram de suas casas, elas tiveram, consequentemente, uma mudança, sofreram uma mudança muito profunda do modo como elas enfim, lidam com a sua vida privada, a sua própria casa, esse deslocamento, trabalhar para alguém. Né? Se trabalhava em casa, a subsistência estava ali próxima, pelo menos, estava no mercado próximo. Né? E o advento do social transforma o trabalho, emancipa as mulheres também. Então a gente tem a emancipação do trabalho, a emancipação dos trabalhadores, a emancipação das mulheres. Isso muda muita coisa. Então é como se o que era particular, privado, e o que o que era privado e o que era político, público, isso foi transformado, minimizado, até diluído no social. Né? Enfim, nessa esfera que esvaziou o sentido político dos assuntos humanos e esvaziou de profundidade do indivíduo enquanto vida privada. E essa divisão foi muito importante para definir a própria política, né? Que é essa diferença daquilo que se faz, que vem desde os gregos, que eu faço na praça pública,
o modo como os homens tentam ser o que eles têm de melhor, né, para poder participar e enfim, lidar com os assuntos públicos da cidade da melhor maneira possível, porque eles têm a responsabilidade, eles são cobrados por isso. E também, enfim, resguardar a sua vida privada. Então, é esse resguardo, esse cuidado da vida particular, da vida privada, esse resguardo da vida privada, ele é comprometido, assim como a responsabilidade na vida pública. E aí a gente tem os desdobramentos disso. Por exemplo, na educação e na cultura. Né? Então, a grande crítica da Arendt no campo da educação é a falta de responsabilidade dos adultos por aquilo que, enfim, é preciso ensinar às crianças. Né? E o que a gente vê muito isso, é uma falta de responsabilidade, uma falta de tomar realmente a tarefa, né, de preparar crianças, preparar pessoas, mostrar para as crianças, mostrar para os jovens o que o mundo é. E aí a educação vira um campo poroso que todo mundo dá palpite, e esse sentido importante se desvirtua. Compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o inaudito do que tem precedentes, ou explicar fenômenos por meio de analogias e generalidades, tais que se deixa de sentir o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa antes examinar e suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocaram sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra forma. Compreender significa, em suma, encarar a realidade espontânea atentamente e resistir a ela, qualquer que seja, venha a ser ou possa ter sido. A banalidade do mal também não é um tipo de... Porque muitas vezes a banalidade do mal ela é citada como se todos nós fôssemos capazes de perpetrar esse mal e tal. E não é verdade, não é isso, não foi isso que a Hannah Arendt quis dizer. Ela mesma, ela é questionada sobre isso no evento em Toronto, sobre a obra dela em 1972, foi publicado. Ela não tem português, mas ela é questionada sobre isso e ela afirma, como em outros momentos, né, que ela nunca quis dizer isso. Ela não está querendo dizer que a banalidade do mal está em todos, então, dependendo da circunstância. Agora, o que ela afirma é o seguinte, que é outra coisa importante. Nós nunca vamos saber como uma pessoa responderá a uma circunstância grave, né, se ela vai ser conivente com a violência, se ela será mais combativa, até o acontecimento real. Né? Você nunca sabe como alguém vai enfim, responder. E isso, claro, tem aí nessa concepção dela, acredito, tem a decepção diante de, enfim, várias pessoas, intelectuais, o próprio Heidegger, né? Ou seja, filósofos que simplesmente foram coniventes. Não contestaram, não perceberam que aquilo ali era um perigo. E aí é outra coisa, né? Claro. O que mais? O que você acha que é mais importante a gente falar sobre a Hannah Arendt, que a gente não falou aqui? O que é interessante? O que te fascina na Hannah Arendt? O que eu mais admiro, que eu destaco na Hannah Arendt, é essa característica, né, que ela tem de ser uma livre pensadora. Que é uma frase que ela usou, que deu título à segunda coletânea de textos dela, que saiu nos Estados Unidos há pouco tempo, que é Thinking Without a Banister, né? Pensar sem apoios. E ela diz, na crítica, portanto é um desdobramento da crítica que ela faz à modernidade, desde o século XVII a gente não tem uma referência segura, a gente não tem referências seguras, digamos assim. Então, ela não foge da necessidade de fazer as críticas, enfim, do que tiver, né, do que for necessário, para estar no mundo, para pensar, para julgar. Então, portanto, esse exercício do livre pensar dela é um pensar
sem apoios, né? É um pensar, portanto, sem aderir a um grupo ao lado, enfim, tendo essa independência. Isso que eu mais admiro dela. Uma existência vivida inteiramente em público, na presença dos outros, torna-se, como se diz, rasa. E vem cá, e ela pensava em uma solução, um jeito da gente escapar do totalitarismo? Tem como se prevenir? Existe algum caminho para evitar que isso volte a acontecer? Não, ela não dá alguma fórmula, alguma resposta toda, enfim, pronta, né? Não. Até quando ela faz a interpretação de que é preciso, enfim, até que ponto a gente precisa, o pensamento, a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, realmente evita o mal, ela não dá uma resposta final. Não, se a gente pensar e fizer isso, a gente garante que não haverá novamente o mal. Na verdade, exatamente porque aconteceu, há a grande possibilidade de voltar a acontecer, né? E, enfim, não há muito, porque uma coisa que ela destaca, uma ideia importante é que toda a história da filosofia, a imprevisibilidade, ela sempre foi um incômodo. E os assuntos humanos, eles são imprevisíveis. Né? A imprevisibilidade, ela faz parte, ela é inerente aos assuntos humanos. Então, é um alerta constante. É manter a atenção o tempo todo. Né? Então, quando ela trata da importância desse olhar, porque também é uma coisa importante, não é a simples empatia. Porque hoje se fala muito em empatia. Mas não é se colocar no lugar do outro só, assim, né, como comumente se diz. Porque se eu me colocar no lugar do outro, eu troco os meus preconceitos pelos preconceitos dessa outra pessoa. Então não é isso, é entender que aquela pessoa tem um determinado olhar sobre as coisas. E desses vários olhares eu consigo eventualmente ter uma concepção melhor. E eu sempre tenho que manter, e tudo isso é muito difícil de fazer, lógico, mas é preciso um esforço. Cuidar demanda um esforço. Né? Tomar cuidado, prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente faz, nas escolhas que a gente faz. Ela termina o texto, A Crise na Cultura, falando da companhia, tratando do humanismo, né? Fazendo uma brincadeira, que é uma frase que é atribuída. Agora eu esqueci. Eita, eu tô ruim de nome, gente. A frase é a seguinte: é melhor errar com Platão do que acertar com os seus opositores. É melhor estar certo com Platão. Então, a gente tem que escolher companhias, escolher aquilo que, né, os nossos quadros de referência para nos dar apoio, nos dar uma certa, uma calma, digamos, um ponto de partida, né, uma estabilidade para que a gente possa enfrentar as coisas. Né? Porque estar no mundo, agir sobre ele, cuidar do discurso e, ao mesmo tempo, dar o devido valor à nossa história, né? Porque nos reconhecendo como indivíduos absolutamente únicos, há um cuidado em relação a isso. Então, por exemplo, quando ela fala do pensamento, ela fala da importância da privacidade, né? De você, estar na sua casa e ficar só consigo mesmo. O que é o pensamento para a Arendt? É estar só consigo mesmo, é dialogar com você mesmo. Né? E isso a gente faz, até eu brinco, a gente faz quando vai dormir, né? Os que têm cônjuges ou parceiros, quando ele já está dormindo. Né? Quando você está ali, você e o travesseiro, entendeu? Você não pensar nas tarefas, não. Mas como você agiu, como você respondeu a determinada situação, se você aceita tal coisa ou não, se você arrisca aquilo, se você interpretou uma coisa, você respondeu a algo do mundo que te incomodou, o que você revela, né? Porque a gente revela muito
da gente mesmo quando a gente faz julgamentos. Então, por que eu agi de certa maneira? Esse exame de você mesmo, que precisa ser detido, é fundamental para o pensamento, é o pensamento, né? Sobre você, sobre o modo como você reage, como você está no mundo. Pensar é isso. Então, esse diálogo que você tem com você mesmo é a referência que está no Sócrates, que está no Platão, que ela toma e valoriza e repete muitas vezes, é algo importantíssimo. E por isso que é tão perigoso o comprometimento da privacidade hoje. Claro, uma vida não pode ser limitada à privacidade, porque aí também a gente tem outro problema, né? A vida também é o convívio, óbvio, mas é importante parar, ter um lugar, ter silêncio, né? Ter a parada, ter esse descanso, né? E a gente vê, enfim, há muitas reclamações, não sei até que ponto, uma consciência de uma dificuldade muito grande. As pessoas se expõem demais, são invadidas demais, e a privacidade é fundamental para o pensamento, para o discernimento, para a calma, para o parar, enfim. Em que medida isso é possível hoje em dia? Pois é. Nós somos nosso trajeto é identificado, as escolhas, né? Até eu brinco, a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de produto, uma bobagem, enfim, essas coisas que a gente fala, tô pensando em comprar tal coisa. Aí de repente entro no Facebook e aí vejo do lado assim aquilo que eu havia pesquisado piscando. Quando a primeira vez que isso aconteceu, fiz assim, nossa, a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei olhando assim, nossa, que coincidência. Não sei se todo mundo já passou por isso, né? Enfim, passaram por isso, mas é uma loucura. Aí que eu me digo, sim, claro, são os algoritmos. E até que ponto os algoritmos nos conhecem? Os algoritmos, eles vão saber, tem mais informação sobre a gente do que... Porque a gente não tem o tempo, pelo menos não se dedica ou não se dá conta da necessidade desse tempo de cultivar a si mesmo, né? De cuidado com si mesmo. Acho que até os smartphones, as tecnologias, eles estão ocupando esse tempo, né? Sim. Você vai no banheiro, você já tira o celular do bolso e não pensa, né? De outra forma, tem o contato, né, que é importante, né? Por isso que muita gente também tem... O interessante é que quando há esse exagero e começa a incomodar, e algumas pessoas começam a alertar para isso, há uma onda oposta. Então, por exemplo, só que aí tem os desvirtuamentos, né? Então, por exemplo, já brinquei com isso já uma vez. A questão da necessidade de silêncio, de quietude, não é para ficar o dia inteiro nisso, não é para virar um eremita, não é isso. Mas um momento de silêncio, um momento de calma que você tem para acalmar a cabeça, né? Dar uma ordem na cabeça. Bom, aí tem a yoga, por exemplo, que ajuda muito, só que não pode ser a yoga do empreendedorismo, a yoga para empreender, pelo amor de Deus, né? Não é, aí já desvirtuou tudo, já não é mais yoga, é qualquer outra coisa. E o que a gente sabe, né? O sistema econômico, ele pega qualquer coisa e transforma em produto, em chaveirinho, né? Então precisa tomar cuidado com isso também. Enfim. E você acha que é relevante o pensamento dela para os dias de hoje? Você acha que faz sentido a gente buscar no meio que a gente vive, na política mundial, essas formas que ela identificou no século XX, na metade do século XX? Isso tem chance de voltar a acontecer? Sim. Tem sinais disso? Sim, a gente tem, infelizmente, né, como mencionei, porque aconteceu não significa que não vá se repetir, né, um movimento totalitário ou algo parecido. E o que acontece? Não o movimento em si, mas a sua ameaça, ela vai aparecendo de modos diferentes. Enfim, essa ameaças de destruição do que nos condiciona, no que nos define, né?
Então, esse embotamento do que a gente, do pensar, esses julgamentos muito apressados, eu acho que isso tudo está, enfim, está envolvido não com o movimento totalitário, né, um regime totalitário que se instale, mas é uma ameaça de para usar uma terminologia, enfim, uma desconexão com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente pode fazer. Então, quando começa a haver uma dúvida em relação a essa, não só a gente falou da privacidade, mas também da questão política. A política é a discussão. E a política, você fala em política hoje, já fica todo mundo assim, né, já é sobressaltado, porque parece que já está carregada de sentido pejorativo. A política é sempre algo negativo. Né? Não é, a política você faz quando você conversa já sobre alguma coisa, quando você discute, enfim, troca impressões, ouve, principalmente. Né? Você estar com alguém, ouvir, responder, comentar, fazer com que isso seja apreciado, criticado por outras pessoas, isso já é político. Né? Enfim, então, a era moderna também esvazia esse sentido, o que é gravíssimo, porque tudo vira social. Né? Digamos que, em termos tecnológicos, enfim, numa sociedade tecnológica, a ideia de rede social, ela é um esvaziamento. Não quero demonizar as redes sociais, certo? Mas é que o nome dá um mote para isso. É uma reunião de pessoas que tratam de assuntos dos mais variados, mas algo que pode ser muito invasivo e comprometer, ou não comprometer, mas desvirtuar o que significa a privacidade, assim como desvirtua o que significa a política. Porque há um aumento muito grande, como o áudio não é direto, né? E pela tela do computador, as pessoas são muito mais agressivas. Elas se permitem ser agressivas. Bom, agressividade e violência, a violência é o oposto da política. É o oposto. Então, quanto mais as pessoas são violentas e mais agem, né, enfim, chutando o balde, elas estão fazendo o contrário do que significa a política, que demanda e exige uma certa paciência, também é preciso ouvir, é preciso considerar, e essa disposição está difícil. E quando há crise quando há crise econômica, aí, né, as pessoas ficam mais, elas se sentem mais suscetíveis, porque o que a Arendt dizia? Você não pode exigir consciência ou luta por liberdade de quem não tem a necessidade resolvida. A necessidade é algo importante, muito importante, é o trabalho, enfim, ter a subsistência. Então, se você não tem isso, como é que você vai exigir de uma pessoa que ela queira ser livre? Exigir, é meio cruel, né? É cruel, esse tipo de coisa. Né? E o que você acha que é mais importante a gente falar, então, pra gente fechar? Então, hoje em dia, que você estava me perguntando. Agora, enfim, 1 mês, 2 meses, foi publicado um livro nos Estados Unidos, até saiu uma resenha no New York Times, uma resenha de um livro que é Why Read Hannah Arendt Now? Que é do Richard Bernstein, e ali ele trata, né, de vários pontos da obra da Arendt que são muito oportunos. São vários, mas a gente pode destacar a questão da verdade. Depois da polêmica do Eichmann em Jerusalém, a Arendt recebeu críticas de tudo quanto, né, foi lado, várias, enfim, foi massacrada mesmo. Inclusive, ela descobriu, e ela conta em carta ao Jaspers também, que o Estado de Israel mandou gente para os Estados Unidos para fazer impressão, né, sobre as universidades, as revistas, os jornais, para que não contratassem, não dessem espaço para a Arendt. Certo? Pois é, enfim. Ela não respondeu a cada uma das críticas, ela esperou um pouco e ela escreveu um ensaio de resposta que foi, foi publicado nas edições seguintes de Entre o Passado e o Futuro, que é um livro importante, foi publicado pela primeira vez em 61. Esse texto, Verdade e Política, entrou nesse livro, né, foi
foi publicado em seguida, nas edições seguintes, e é um texto em que ela fala da verdade. Né? A verdade factual, claro, tem uma diferença para a filosofia, tem tipos de verdade. A verdade científica é aquela que não dá para se contestar. H2O é a forma da água, a fórmula da água, e é essa, não adianta, ponto final. Uma verdade científica. Agora, é algo que ela vai também, posteriormente, tomar do Kant a diferença entre cognição, conhecimento, e aquilo que é próprio da filosofia, que é o significado. Então, se a gente quiser investigar, entender o que são as nossas atividades do espírito, o que elas podem significar politicamente, a gente precisa manter a atenção a essa diferença. Então, voltando, o texto Verdade Política, portanto, ela defende a verdade factual. Só que a verdade dos fatos é muito, precária, né? É muito frágil. Por quê? Porque, como ela acontece no ritmo do cotidiano, né, da nossa vida, da imprevisibilidade, ela poderia se dar de outro modo. O fato que acontece poderia ter acontecido de outra maneira. Né? Então, portanto, o que acontece é aquele que quer mentir e construir um mundo, né, toda uma realidade, um contexto fantasioso para tirar vantagem, ele vai fazer o quê? Pega um ponto da realidade, só que é um ponto, né? uma parte que não explica o todo, mas pega aquela parte que tem o seu sentido e cria, enfim, todo um mundo fantasioso, toda uma explicação mentirosa, porque às vezes a verdade factual ela é incômoda, ela não interessa. E criar uma mentira, né, dá oportunidade para falar o que a plateia quer ouvir. Então as pessoas querem, elas têm uma ânsia respondida, resolvida. Então isso tem muito mais força que a verdade factual. E ela diz, não, tem que defender, a verdade existe, a verdade factual existe e é preciso defendê-la. Por quê? Qual a crítica, né, do que ela se defende? As pessoas criticam um livro que ela não escreveu. Né? Chamam a atenção para coisas. O Watchmen de Jerusalém é tão rico, é um livro tão importante, tem tantas informações, interpretações da Arendt, que aquilo pelo que ela foi acusada, hoje em dia, em leituras novas, você vê que aquilo de que ela foi acusada parece, numa linguagem de hoje, parece fake news. Né? Porque o livro é muito mais do que as críticas que ele recebeu. Que esperavam dela criar um monstro e ela não atendeu a expectativa. Sim. Foi muito isso mesmo. Foi muito mais menos pelo livro e mais pela quebra da expectativa que se esperavam. Sim. E porque o tom do livro é muito provocador, porque ela é muito irônica. A Arendt é muito irônica. E aí, talvez se ela escrevesse de outro modo, não incomodaria tanto. E que os ânimos estavam ali muito à flor da pele também. E ela foi, enfim, o tom que ela usou e tal. Mas, e o livro do Bernstein, Por que ler Hannah Arendt agora, hoje, vai ser publicado no Brasil em breve. Ele me contou. Né? Você vai ficar contente de saber que vai ser publicado aí no seu país esse livro. Está sendo traduzido e vai sair. Deve sair, enfim, final de 2018, começo de 2019, não sei. Que bom. Vai ser uma oportunidade para a gente. Sim. Acho que a gente está precisando ler. Com certeza. Ela nos ajuda bastante. Principalmente chamando atenção para nós termos cuidado, no sentido de atenção, ao nosso pensamento, aquilo que a gente pode fazer. Uma ética do pensar. Uma ética do pensar. É isso aí. A política do pensar. A política do pensar. Muito bom. É isso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Vocês acharam que ficou bom? Ficou ótimo.
Não, só queria agradecer então a sua colaboração, muito obrigado pelo seu tempo, por ajudar a gente a esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a rádio. E espero que as pessoas possam conhecer e ler mais e aprender mais sobre essa pessoa que foi tão importante e que muitas vezes é esquecida, né? Que principalmente hoje em dia, onde ela se mostra tão urgente. Tá certo. Pelo menos é o que eu acredito. Nada. Obrigado. Ótimo. Sabe qual que é legal? Se eu achei que ficou ruim meu agradecimento, eu posso gravar depois também. Isso. Se eu gravar o áudio, Ah, se que eu danado. pegar- Ele pode, eu não posso falar outra Não, eu coisa.